Olá, graça e paz. Na série de vídeos sobre a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão, hoje eu falarei sobre o dom do Espírito Santo, dons do Espírito e a lista de dons do Espírito Santo registrada na Bíblia Sagrada. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. Os dons do Espírito Santo. 1 de Coríntios, capítulo de número 12, versículos do 1 ao 11, nós lemos assim: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. A Bíblia Sagrada fala sobre dom do Espírito Santo e dons do Espírito Santo. Dom do Espírito é a própria presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a partir do momento que nos rendemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Atos capítulo de número 2, versículo de número 38, nós lemos assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E dons do Espírito Santo são capacitações, habilidades que recebemos do Senhor quando nos convertemos para trabalhar no reino de Deus. O que são dons do Espírito Santo? É a manifestação do Espírito Santo que é dada a cada um de nós para proveito de todos. São capacidades especiais que nós não tínhamos antes de conhecer a Jesus, com o propósito de edificar a Igreja de Deus por meio da instrução dos cristãos e para ganhar novos convertidos para o Senhor Jesus. Todos nós, no dia em que entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos do Espírito Santo pelo menos um dom. Não há possibilidade de alguém não receber nenhum dom, e nem tampouco de alguém receber todos os dons. Os dons do Espírito Santo não estão todos alistados no único texto. Precisamos buscar os principais textos da Bíblia Sagrada que falam sobre os dons espirituais, para termos a lista completa. E eu particularmente creio que Deus continua dando dons à igreja de acordo com a necessidade da sua igreja. É claro que a igreja de nossos dias tem necessidades novas, e Deus vai suprir a necessidade da igreja com dons espirituais de acordo com a necessidade e com a realidade de cada igreja. Vejamos alguns textos da Bíblia Sagrada onde aparecem a lista de dons espirituais. Romanos capítulo de número 12, versículos
4 ao 8, nós lemos assim: Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. A lista de dons que aparece neste texto é a seguinte: profecia, ministério ou serviço, ensino, exortação, contribuição, presidência e misericórdia. O segundo texto onde encontramos uma lista de dons está em Efésios, capítulo de número 4, versículos 11 ao 14, que lemos assim: E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. A lista de dons que aparece neste texto é a seguinte: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou pastores doutores. O terceiro texto está em 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículos 10 ao 11, que nós lemos assim: Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que, em tudo, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Neste texto aparecem dois dons, o dom da palavra e o dom da administração. O quarto texto está em 1 de Coríntios, capítulo de número 12, versículos 4 ao 11, que diz assim: Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. A lista de dons que aparece neste texto é a seguinte: palavra de sabedoria, ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Por hoje eu fico por aqui. No próximo vídeo eu falarei sobre a utilidade de cada um desses dons que Deus deu para a sua igreja. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo vídeo. Um abraço.